Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Cristo te chama com muita emoção.
gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de transmitir a mensagem esta manhã. É verdade que é o último sábado do nosso ministério aqui, e como é o último sábado, certamente que deveria de haver uma mensagem muito especial. Quando eu digo muito especial, eu digo uma mensagem que está no nosso coração e que nós gostaríamos muito de transmitir a esta igreja. Lembro-me quando eu tinha mais ou menos 15 anos, o meu irmão tinha 17 anos, nós vivíamos em Angola, na então cidade de Nova Lisboa. E os meus pais ouviram falar do nosso colégio de Helderberg, na África do Sul. Era um colégio adventista, um colégio com ensino superior, e os meus pais, na ânsia de poderem dar o melhor aos seus filhos, os meus pais enviaram o meu irmão para lá. E, em princípio, eu iria 2 anos depois também, quando terminasse o ensino secundário. E a verdade é que naqueles dias que precederam a ida do meu irmão, muitas vezes, eu e o meu irmão, víamos a minha mãe chegar e trazia alguns recados. Recados para o meu irmão, claro. Ele ia se ausentar, ela tinha que lhe dizer, olha, tem cuidado com isto, tem cuidado com aquilo, tens que fazer muita atenção a isto, tens que fazer muita atenção àquilo. Aquilo era tão repetitivo que quando eu e o meu irmão víamos a minha mãe chegar, começávamos a rir. Mas ela tinha razões. O filho ia sair, era uma distância mais ou menos de 5.000 quilómetros, não havia os low cost de agora. Aliás, mesmo as viagens de avião naquele tempo ainda eram muito raras. O meu irmão e mais tarde, quando eu fui, fomos de barco para lá. Não havia telemóveis, não havia internet, não havia tablets, não havia Skypes, não havia nada. Então o que é que prefigurava a coisa? Que realmente não íamos falar durante alguns anos. Os meus pais não iam poder falar com o meu irmão durante alguns anos. E porquê é que eu digo alguns anos? Porque ele nem sequer podia vir de férias. Porque naquela altura, se ele viesse de férias, como aconteceu mais tarde comigo, o serviço militar já não o deixava sair. E então o meu irmão teve que ficar lá pelo menos 5 anos sem ver os meus pais. Foi uma experiência muito dolorosa. Mas eu quero falar um bocadinho daqueles recados. Eram recados que nós já conhecíamos, nós já tínhamos ouvido falar várias vezes, mas eram recados que eram necessários. E mais tarde, só mais tarde é que nós viemos a entender bem que aqueles recados todos eram para o nosso bem. Meus queridos irmãos, eu não sou vosso pai, mas eu hoje tenho alguns recados para vocês. E porquê que eu tenho estes recados? Porque realmente pelo amor que nós aprendemos a ter, a cada um de vós. E eu digo, assim como eu aos meus filhos diria esta mesma mensagem, eu vou transmitir-vos esta mensagem com o mesmo amor. Porque sei que realmente, se vocês aceitarem esta mensagem que o Senhor nos quer transmitir, é uma mensagem que nos irá ajudar muito. Eu não sei se vocês repararam bem na letra do hino que cantamos.
Nessa letra dizia assim: Cristo te chama com muito terno amor. Dele não fujas com fútil temor. Cristo te chama para vir descansar. Ou seja, o chamado de Cristo não é para nos preocupar, é para nos descansar. Teu grande peso Ele quer minorar. Cristo deseja, pois, te perdoar. Tudo Ele fez para te resgatar. Mas e depois, na última frase, ainda vai dizer, no último verso, Cristo de novo se põe a chamar. E por que eu sublinho este de novo? Porque a mensagem que vocês vão ouvir não é nenhuma mensagem nova. Não fui tirar nenhum coelho da cartola. É uma mensagem que já vos tenho pregado. Mas uma mensagem que de tão importante que eu penso que é, eu disse, é a última vez que eu vou pregar a estes irmãos, por isso eu tenho que lhes transmitir alguma coisa de muito concreto. Mas e depois diz, corre depressa, sim, vem-te entregar, nada te deve deter. Ó pecador, eis o Senhor, vem e atende com fé a chamada de amor. Há momentos, foi-nos lido o texto da parábola das 10 virgens. Não vos vou falar sobre a parábola das 10 virgens, não é esse o tema principal. Esse é apenas o tema introdutório. E talvez vocês perguntem assim, mas numa mensagem do último dia, a última vez que vai para pregar aqui na igreja do Barreiro, prepara logo um título deste género: preparação louca ou pendente? Vocês já vão ir ou prudente, obrigado. Preparação louca ou prudente? Vocês já vão entender o porquê que realmente isto tem este título. Quando nós lemos esta parábola, nós vamos notar algumas características das 10 virgens. Eu vou mencionar assim rapidamente essas características. Todas as virgens tinham as suas lâmpadas. Reparem, eram as 10 virgens que tinham as suas lâmpadas. Todas as virgens adormeceram. A diferença existente entre os dois grupos residia apenas na preparação prévia que elas tinham tido. Não havia mais nenhuma diferença. Todas elas tinham as lâmpadas. Mais ainda, eu já vou focar isso um pouco mais à frente aqui também. Todas elas tinham também o azeite. Mas todas elas, ou por outra, aquilo que distinguia era justamente a tal preparação prévia. As prudentes, à semelhança das loucas, também dormiram, só que tinham uma prática da comunhão com Deus. Aqui começamos a ver a diferença. Elas tinham o azeite do Espírito. O que é que diz a seguir? Em muita abundância. Ou seja, havia da parte delas uma grande comunhão com Deus. As virgens loucas, atenção, meus irmãos, não eram hipócritas. As virgens loucas eram sinceras também. Elas também tinham o azeite do Espírito, essa condição vital para a salvação. Mas, em quê? Em dose muito pequena. Isto quer dizer que a sua comunhão com Deus era uma comunhão muito reduzida, uma comunhão muito fraca.
liam aqui, talvez uma vez por mês, a palavra de Deus. A escola sabatina, com certeza, estudava-se, lia-se o título da lição e depois se enjoavam com tantos versículos que ali tem. Tinham uma comunhão muito fraca com o Senhor. Quando se deram conta, já era tarde. Esta é a história da parábola das 10 virgens. Vamos falar um pouco da aplicação à vida real. Estas virgens representam a igreja dos últimos dias. Todos os seus membros creem nas mesmas verdades. Todos nós que aqui estamos acreditamos nas mesmas verdades bíblicas, as verdades que o Senhor nos transmitiu, as verdades que Deus transmitiu desde o Antigo Testamento. Todos acreditamos nas mesmas verdades. Todos esperam o mesmo Senhor. E a verdade é que ainda esta semana, quando acompanhávamos a família enlutada, a irmã nos dizia, durante estes dias, quando eu via a Idalete sofrer, eu só dizia a Deus, Senhor, por favor, vem depressa, termina com este sofrimento da Idalete e da humanidade, Senhor. Termina com este sofrimento. Acreditamos no mesmo Senhor, na vinda desse mesmo Senhor. Porém, nem todos estão a preparar-se para este evento tão glorioso. Aqui é que é a diferença. Assim como nas virgens loucas, algumas se prepararam e levaram azeite em abundância, outras não, descuidaram-se, nem pensaram nisso e levaram apenas um pouco de azeite. Tinham azeite, acreditavam nas mesmas verdades, acreditavam no mesmo poder que os guiava. Mas a verdade é que não se prepararam, não levaram azeite. Sim, meus queridos irmãos, nem todos estão a encher as suas vasilhas do precioso azeite do Espírito através de uma comunhão séria com Deus. Comunhão séria com Deus. Nem todos estão a fazer isso. E vou dizer-vos uma coisa, meus irmãos. Quando eu preparava esta mensagem, eu pensava na minha própria vida. Estás tu a preparar a tua vasilha? Estás tu a pôr o azeite suficiente na tua vasilha para enfrentar estes próximos tempos que agora virão? Eu pensava em mim, não era só em vós, pensava em mim. E eu tenho que admitir que com certeza ainda podia fazer muito melhor. Mas pelo amor que eu vos tenho, eu também tenho que vos transmitir aquilo que o Senhor, em primeiro lugar, me transmitiu a mim. E me disse, estás tu a preparar isto? Sim. Serão como as virgens loucas. Recordem que estas não representam as pessoas hipócritas. Se nem todos estão a preparar as suas vasilhas, estamos a fazer o mesmo que as virgens loucas. Mas elas não eram hipócritas. Eram pessoas sinceras. Elas estavam à espera do noivo. Queriam encontrar-se com o noivo. E a verdade é que quando foram buscar o azeite, voltaram outra vez, ansiosas por se encontrarem com o noivo. O que é que já era tarde? Era tarde. A porta estava fechada. Eu gostaria muito, e tenho a certeza que é o mesmo sentimento da Laura, que quando Cristo vier, nos possamos ver todos uns aos outros, que todos possam estar lá. Por isso mesmo é que na sua grande misericórdia Deus nos envia mensagens dizendo: prepara-te.
Não sejas como as virgens loucas, não faças isso. Prepara-te. São crentes que têm o mesmo sincero desejo que os prudentes, mas não estão a cuidar da sua preparação. E agora, vêm duas perguntas solenes, que cada um de nós terá que responder. Essas perguntas são, eu estou a voltar atrás. Dentro do objetivo de Cristo ao ensinar esta parábola, em que grupo me encontro eu? Eu nem vou dizer em que grupo te encontras tu, meu irmão, minha irmã. Em que grupo me encontro eu? E essa deve ser a pergunta de cada um de vós. Em que grupo me encontro eu? Daqueles que estão a fazer a sua preparação séria com o Senhor? Ou daqueles que não ligam? Olha, eu tenho aqui ainda um bocadinho de azeite. Vai dando. Vai dando. Em que grupo estou eu? A segunda pergunta é esta. Como é que está a ser a minha preparação para o encontro com o Senhor? Louca ou prudente? Daí o título da mensagem desta manhã. Como é que está a ser a minha preparação? Louca ou prudente? Eu sei da minha. Cada um de vocês deve saber da sua. Eu poderia dizer, a minha com certeza ainda está um pouco dentro da loucura, a caminho de eu querer sair da loucura, e acredito que muitos de vós também poderão dizer isso. Mas eu não sei se eu poderia dizer, a minha está a ser prudente. Acho que ainda tenho um caminho para lá chegar. Mas, meus queridos irmãos, como está a ser feita a nossa preparação para o encontro com o Senhor, para o encontro com o noivo? Louca ou prudente? Deixem-me dizer-vos isto. Virá o tempo em que sereis levados perante conselhos e cada aspecto da verdade que mantemos será criticado severamente. O tempo que tantos estão a deixar passar desperdiçando deveria ser dedicado ao encargo que Deus nos deu, o de nos prepararmos para a crise que se aproxima. Deixem-me agora dar-vos um pouco a solução para isto. Deus tem uma solução. Eu pergunto-me muitas vezes, não sabemos tudo isto? Sabemos ou não sabemos? Respondam, sabemos ou não sabemos? Sabemos. Por que não estamos a fazer? Eu, nestes últimos tempos, tenho descoberto uma coisa, e tenho que vos ser sincero, nestes últimos tempos, tem-se acentuado mais esta descoberta na minha vida. Eu tenho-a posto em prática. Tenho que ser honesto convosco. E tem sido para mim algo de extraordinário. E é isso que eu vos quero falar agora. Dessa solução que muitas vezes nós desprezamos. E é aqui que eu vou transmitir-vos alguma coisa que já, pelo menos aqueles que vinham à quarta-feira, ainda se devem recordar. Os outros talvez não tanto. Quando Deus mandou construir o santuário, este santuário, o pátio tinha 50 metros de comprimento por 25 metros de largura, o que quer dizer que se eu dividir este pátio ao meio, fico com 2 quadrados perfeitos. Se eu traçar as diagonais destes 2 quadrados, eu vou encontrar os 2 pontos principais do santuário. Vou encontrar os 2 pontos fulcrais do santuário. Sabem quais são esses 2 pontos? São estes.
ali o lugar santíssimo e aqui o altar dos holocaustos. São os dois pontos principais do santuário. É verdade, e ainda há poucos dias eu o disse a esta igreja, numa passagem da escola sabatina, que o ponto principal é este aqui, é onde Deus nos quer levar, porque o grande objetivo de Deus não é só salvar-nos, o grande objetivo de Deus é restaurar-nos à sua imagem e semelhança. E essa restauração da imagem de Deus vai acontecer quando eu ali conhecer o caráter de Deus através da sua lei. Mas aquilo que eu vos quero falar hoje é mais sobre este ponto aqui. Êxodo 25:8 diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Vamos falar sobre esta questão, me farão um santuário. É uma ordem divina. Não foi Moisés que quis construir aquele santuário. Não foi o povo de Israel que apelou a Moisés que construísse um santuário. Foi Deus quem deu essa ordem. E se Deus deu essa ordem, logo para nós deveria despertar um sentimento de grande importância. Porque foi Deus que mandou construir. E depois Deus diz: conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, assim mesmo o fareis. Vou avançar porque eu quero chegar a um ponto mais importante. E depois Deus ainda vai dizer isto a Moisés: atenta, Moisés, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Esta palavra atenta deve chamar a nossa atenção. É o Deus estar a mostrar a Moisés a importância que tinha aquele santuário. E Deus vai dizer a Moisés: Moisés, olha, toma muita atenção. Faz este santuário exatamente como o modelo que eu te mostrei no monte. Não fujas daí. Deus a dizer isso a Moisés. Logo a importância tremenda deste santuário. Muita atenção. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o grande objetivo de Deus realmente para cada um de nós é aquele que cada um de nós entenda verdadeiramente o que é chegar à presença de Deus. Mas existe um caminho que Deus traçou para podermos chegar à sua presença. Existe todo um caminho. Mas sabem o que é que tem acontecido? A maior parte das vezes nós fazemos este trajeto. Desviamo-nos do caminho que Deus traçou e procuramos chegar à presença de Deus pelos nossos próprios caminhos. Aliás, na escola sabatina desta semana nós estudamos isso. Abraão e Sara tentaram chegar lá por outro caminho. O povo de Israel tentou chegar por outro caminho, tentando guardar a lei. E nós muitas vezes temos feito exatamente a mesma coisa. Como? Negligenciando aquele aspecto ali. Negligenciando aquela primeira etapa. Ah, meus queridos irmãos. Mas quando Deus mandou construir o santuário, Deus disse claramente que este e este eram os dois pontos fulcrais do santuário. Mas é este aqui que nós queremos evitar. Nem é tanto aquele. E até pode parecer absurdo. E nós podemos dizer, mas como é que nós queremos evitar aquele, se aquele é realmente o mais importante para nós? Porque sem este aqui, nós nunca iremos conseguir chegar àquele ali. Então aquilo que Deus nos convida a fazer é outra coisa. Ellen White, numa visão que ela teve, ela disse isto: o meu anjo disse-me, muita luz ainda deve brilhar. Vamos fazer aqui uma pausa. Se muita luz ainda deve brilhar, é porque a luz ainda não brilhou toda. Correto? Então, muita luz ainda deve brilhar. E agora reparem. Vinda da lei de Deus e do Evangelho da Justiça.
Eu vou tentar explicar isto de uma outra maneira. Vinda da lei de Deus e do Evangelho da Justiça. Os dois pontos fulcrais do santuário. Porque realmente aqui se encontra o Evangelho da Justiça e ali a lei de Deus. Muita luz ainda deve brilhar, vinda da lei de Deus e do Evangelho da Justiça. Nós não temos ainda toda a luz, não temos toda a compreensão desta luz. E ela continua dizendo, esta mensagem, compreendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, não na letra da lei, mas proclamada no Espírito, iluminará a terra com a sua glória. Sabem porquê que a terra ainda não está iluminada com a sua glória? Porque nós ainda não compreendemos totalmente a luz vinda da lei e do Evangelho da Justiça. Eu hoje queria falar-vos mais do Evangelho da Justiça, queria falar-vos mais deste aspecto aqui. E por isso é o altar dos holocaustos. Aqui se faziam os sacrifícios todos, mas estes sacrifícios eram realizados como um tipo do sacrifício de Cristo. Ou seja, quando os israelitas, pelo menos era isto que Deus queria que eles entendessem, quando eles apresentavam um sacrifício, eles deviam estar a lembrar-se do sacrifício que a tal semente, o tal descendente de Abraão, a futura semente, o Messias, haveria de fazer em favor da humanidade. Mas é por isso que mesmo quando João Batista viu Jesus chegar, aquela ideia estava tão impregnada nele que ele disse logo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que não eram aqueles cordeiros que eram mortos diariamente ali que iriam tirar os nossos pecados. Todo o povo de Israel deveria saber isto. Eles deveriam saber que era efetivamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros que eram oferecidos diariamente ali apenas eram um tipo, apenas eram uma ilustração daquilo que o próprio Jesus Cristo viria a fazer. E sabem, meus queridos irmãos, o sistema sacrificial tinha vários objetivos. Primeiro, destinava-se a apontar para a morte de Jesus em favor da humanidade. Em segundo lugar, pretendia mostrar que Deus tinha um plano através do qual os pecadores podiam ser perdoados, purificados e aceitos pelo Senhor mediante a sua graça. Este era um grande objetivo daqueles sacrifícios. Mas ainda tinha mais, servia para mostrar que o custo do pecado era a vida de uma vítima inocente. Aquele cordeiro não tinha culpa nenhuma. Que culpa tinha um cordeiro? Mas era a vida de uma vítima inocente, porque o cordeiro prometido, o Messias prometido, também ele era uma vítima inocente. Ele nunca tinha pecado e ia dar a sua vida por cada um de nós. Mas depois procurava mostrar a futilidade das nossas obras pessoais para nos salvarmos. Do nosso querermos guardar os mandamentos ou queremos fazer isto. Nenhum de nós o conseguirá. Mas havia dois tipos de sacrifícios. Havia muitos tipos de sacrifícios, mas eu só quero falar-vos de dois. O primeiro é o sacrifício contínuo diário. Porquê que se chamava contínuo diário? Porque ele era feito continuamente, de manhã à tarde, de manhã à tarde, todos os dias do ano. Não havia nenhum dia que aqueles sacrifícios não fossem feitos, incluindo o próprio sábado. Todos os dias os sacrifícios eram feitos. E sabem? Então eram continuamente, e eles serviam em primeiro lugar para uma consagração diária da nação a Deus. Porquê? Porque onde quer que aquele sacrifício fosse feito, ou melhor dizendo,
estivesse eu em qualquer lugar que estivesse, à hora do sacrifício, parava tudo. E à hora do sacrifício, a nação consagrava-se a Deus. A nação mostrava a Deus que dependia do sangue do tal Messias que havia de vir. A nação entregava-se ao Senhor de manhã e de tarde, todos os dias do ano. Mas servia para mostrar a dependência do sangue de Cristo. Servia para mostrar que eu não consigo guardar a lei, então eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu tenho a Cristo que vai morrer por mim. O sangue de Jesus é que me vai salvar. Não é mais nada, não são as minhas qualificações, não são as minhas tentativas de obediência, é o sangue de Jesus, porque eu jamais conseguirei obedecer ao Senhor. Eu posso tentar e eu quero tentar, mas jamais conseguirei obedecer ao Senhor. Depois então, e este eu quero sublinhar, a graça redentora de Cristo estava continuamente, o sacrifício contínuo, estava continuamente disponível para o pecador arrependido. Sabem o que é que isto quer dizer, meus irmãos? Algo de tremendamente importante. Eu erro agora e vou ter com Deus e reconheço o meu pecado, reconheço a minha miséria. E eu digo a Deus: Senhor, voltei outra vez a errar. Obrigado porque Cristo morreu por mim. Obrigado pelo sangue de Jesus em meu favor. E a graça redentora está disponível para mim. Mais logo, amanhã, eu volto a errar na mesma coisa. Vou ter outra vez com Deus. Confesso-lhe o meu pecado. Com sinceridade, me arrependo. E a graça redentora de Cristo está continuamente disponível para salvar o pecador arrependido. Ainda que aquele pecado aconteça várias vezes, continuamente disponível para redimir o pecador arrependido. Mas havia os sacrifícios individuais. Deixem-me só referir aqui uma coisa que penso que será importante dizer também. Neste sacrifício contínuo, muitas vezes estão incluídos pecados dos quais nem nós nos lembramos deles, dos quais nem temos consciência deles. Mas se nós aceitamos a Cristo como nosso substituto, esses pecados dos quais não nos lembramos estão cobertos por este sacrifício contínuo de Cristo. Mas havia os sacrifícios individuais. Para que serviam estes sacrifícios individuais? Era para os pecados que mancham o caráter. Eram para os pecados dos quais eu tinha absoluta consciência que eu os tinha feito. Se eu tinha cometido um pecado e dei conta de que realmente errei, então havia um processo a seguir. E esse processo era, em primeiro lugar, o arrependimento. E o arrependimento não é nosso. O arrependimento é Deus que o dá. Isto diz a Escritura. E quando eu sinto essa tristeza pelo pecado, isso é o sinal de que Deus está ao meu lado. É sinal de que Deus quer que eu reconheça o meu pecado. Então Deus dá-me o arrependimento. É verdade que eu posso rejeitar o arrependimento. Eu posso rejeitá-lo e não fazer caso dele. E aí começa aquela cruz no altar dos holocaustos. Quando eu tento rejeitar este arrependimento que o Senhor me quer dar. Depois vem a confissão. Como é que se processava a confissão? Permitem-me que vos mostre um pequeno vídeo. O pecador, aquele que reconhecia que tinha cometido um pecado, trazia o cordeiro. Quando ele entregava o cordeiro ao sacerdote, o sacerdote tinha que examinar aquele cordeiro, porque aquele cordeiro não podia ter defeito algum, porque ele representava o Messias que havia de vir, uma vez que o Messias também não tinha defeito nenhum. Mas depois,
O sacerdote ausentava-se e agora era a parte principal disto. É que o pecador colocava as suas mãos sobre o cordeiro e o pecador confessava o seu pecado. Simbolicamente, aquilo que Deus queria transmitir é que os pecados que ele estava a confessar eram transferidos para o cordeiro. O que pressupõe que uma vez que foram transferidos para o cordeiro, o pecador ficou livre, ficou limpo. Mas quem é que ficou culpado? O cordeiro. Então o cordeiro tinha que morrer. Isto era para mostrar aquilo que se passa na nossa vida com Cristo. Quando nós vamos em oração a Cristo e confessamos o nosso pecado, sabem o que é que estamos a fazer? A transferir o nosso pecado para Cristo, para nós ficarmos livres. E é Cristo que fica culpado. Por isso Cristo tem que morrer. E foi aquele que ele fez na cruz do Calvário. Morreu pelos meus pecados. Morreu pelos teus pecados, meu irmão. Temos um Deus de grande amor. Mas é importante nós notarmos uma coisa, falarmos aqui um bocadinho na confissão. O que é confissão? A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Toda a confissão, porém, deve ser definida e quê? Sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. Ah, meus irmãos, agora aqui está o grande ponto. E aqui está a razão porque muitas pessoas fazem a cruz, não querem seguir aquele caminho, riscam aquele caminho e procuram seguir o outro caminho. Vocês podem pensar que eu estou louco. Então vocês não têm confessado os vossos pecados? Vocês poderão dizer assim, quer dizer que o pastor está a pensar que eu não tenho confessado os meus pecados? Não tenho medo de errar, porque eu conheço a minha experiência. E eu sei que a maior parte das vezes nós não confessamos pecado nenhum. Sabem o que é que nós fazemos? Dizemos a Deus, perdoa-me, Senhor, os meus muitos pecados. Mas não é isso que diz aqui, pois não? Aqui diz, a nossa confissão deve ser definida, sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. Se eu menti, eu devo ir ter com Deus e dizer, Senhor, eu tenho vergonha de comparecer diante de Ti, mas eu menti, Senhor. Vê lá, Senhor, um cristão há tantos anos, Senhor, e ainda estou a mentir. Por favor, se eu tive um mau pensamento em relação ao meu irmão Ruben, eu devo ir ter com Deus e confessar esse meu pensamento, se eu alimentei esse pensamento. Se eu critiquei alguém, eu devo ir ter com Deus e dizer, Senhor, eu critiquei. Os meus pecados devem ser confessados justamente naquilo que nós confessamos. E sabem, meus queridos irmãos, a maior parte das vezes nós queremos mostrar-nos até diante de Deus, apesar de sabermos que Deus sabe tudo, mas queremos mostrar-nos cristãos impolutos, cristãos verdadeiramente consagrados ao Senhor. E até somos capazes de fazer, Jesus advertiu-nos disso, somos capazes de fazer como aquela parábola do publicano e do fariseu. Quando o fariseu chegava e dizia, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Oh, Senhor, tu tens visto a minha vida, vida dedicada a ti, consagrado. Enquanto que o publicano dizia o quê? Não sou digno, nem sequer, Senhor, de olhar para ti. Quem é que saiu justificado? O publicano. Apenas por uma razão. Reconheceu a sua miséria. Reconheceu a sua indignidade. Reconheceu que era um pecador. Oh, meus queridos irmãos, por favor, não tenham medo. Não tenham medo de abrir o vosso coração com Deus. Este aqui pode ser o caminho de sucesso. E digo-vos uma coisa, com experiência própria.
tem sido isto que me tem ajudado na minha vida. É eu não ter vergonha nenhuma de ir ter com Deus. Apesar de sentir grande tristeza, e apesar de às vezes me estar muito envergonhado diante do Senhor, porque já devia estar a fazer melhor e ainda não estou, mas abro o meu coração com Deus, porque sei que está aqui a minha solução. Sabem mais, meus queridos irmãos? Eu vou-vos mostrar. Se não confessarmos os nossos pecados com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo a nossa iniquidade, se nós não fizermos isto, sabem o que é que acontece? É isto: nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados. Estamos a pensar que já pedimos perdão pelos nossos pecados, e a verdade é que não pedimos perdão nenhum. Quer dizer que a nossa transferência não foi feita. E como a transferência não foi feita, quem é que tem direito à morte? Somos nós, sou eu. Se eu não faço a transferência dos pecados para Cristo, eu não tenho direito à salvação. Isto é solene, meus irmãos, é solene. Se eu não faço a confissão dos meus pecados, não estou a fazer a transferência dos pecados para Cristo. Logo, a sentença vem. Tu tens direito à morte. Quer algum de vós estar nesta situação? Sabem o que é que isto vai fazer, meus irmãos? É que se eu começo a confessar os meus pecados, o Senhor vai me ajudar a ter consciência deles, para depois os abandonar. Mas sabem porquê que nós fazemos aquele desvio e vamos por outros lados? Sabem porquê que isso acontece? Porque nós, ao confessarmos o nosso pecado, aquilo vai dizer-nos, bem fundo no nosso coração, de que é necessário uma mudança na nossa vida. E há coisas que nós ainda não queremos mudar, porque há coisas que nós ainda gostamos neste mundo. Estou a dizer errado? Mas quero dizer-vos uma coisa, meus irmãos. Mesmo que haja uma coisa dessas, que vocês ainda gostam muito, não deixem de ir ter com Deus. Por favor, não deixem de ir ter com Deus. Vão ter com o Senhor. E sejam honestos com Deus. Eu tenho feito também na minha vida. E sabem, eu tenho dito a Deus: ó Senhor, Tu sabes que isto está a ser muito difícil para mim mudar. Tu sabes que o meu coração, Senhor, ainda tem uma inclinação para isto. Ó Senhor, tem paciência comigo. Não desistas de mim, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E cada vez que aquilo acontece na minha vida, eu vou ter com Deus, e eu abro o meu coração com Deus, e eu falo isso a Deus, e eu volto a dizer: Senhor, não desistas de mim, tem paciência. Sabem, o salmista Davi dizia isto de uma outra maneira. Ele dizia: por favor, Senhor, não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, eu ainda estou a cometer isto, Senhor, e vez atrás vez, Senhor, a minha vida ainda está caracterizada por isso. Mas por favor, Senhor, não desistas. Tu sabes que no meu íntimo eu quero mudar, mas está a ser difícil. Mas, ó Pai, ajuda-me a vir ter contigo e confessar disto todas as vezes que acontecer. Oh, meus irmãos, aqui estamos a ser sinceros. E sabem que mais? Estamos a transferir o nosso pecado para Cristo. Ainda que eu não o consiga mudar naquele momento oportuno. Mas eu estou no caminho. Eu não estou a fazer desvios no caminho. Eu estou a ir pelo caminho. E isso é o que mais interessa para Deus. É eu estar no caminho. E se nunca buscamos a paz de Deus, nunca a encontramos. Mais ainda, meus irmãos, e vou avançar rapidamente, à transferência dos pecados, ao sacrifício do Cordeiro, já falamos nisto. É impossível chegarmos à presença de Deus sem passarmos por esta etapa. Por favor, não se desviem, não procurem outros caminhos para chegar lá. Este é o caminho. Eu digo-vos, se durante estes 5 anos não consegui transmitir nada mais à igreja, por favor, pelo menos esta mensagem, vocês aguardem no vosso coração.
Ela vai ficar guardada ali na internet. Em vossas casas vocês podem revê-la outra vez. Mas por favor, que esta mensagem fique gravada no vosso coração. Esta manhã, durante esta semana, orei muito por vós. Esta manhã orei muito por vós. Para que realmente o Espírito Santo estivesse aqui, no coração de cada um, para que individualmente compreendêssemos isto. Isto pode ser o primeiro passo para que um dia, quando Cristo vier, a nossa preparação tenha sido feita. A nossa preparação não seja louca, mas seja a preparação prudente, para todos estarmos lá. Sim, meus irmãos, os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo sua culpa, reparem no que diz aqui, ainda não cumpriram a primeira condição para serem aceites. Se eu, quando estou em oração, eu não começo logo por abrir o meu coração com Deus, confessando o meu pecado, eu ainda nem cumpri a primeira condição sequer para aparecer na presença de Deus. Sim, mas diz aqui, só é possível entrarmos na sala do trono de Deus se estivermos sem pecado. E qual é a única maneira de estar sem pecado? Confessando. Confessando. Que coisa simples! O Evangelho é isto. O Evangelho é esta simplicidade. Deus não nos pede grandes sacrifícios. Aquilo que Deus pede é honestidade. Vem, reconhece o teu pecado. Diz aqui assim, meus irmãos, temos nós tentado entrar na presença de Deus negligenciando esta etapa? Temos nós tentado entrar por outros sítios? A palavra do Senhor diz, toma muita atenção. Há coisas no meu coração que eu tenho que confessar. Eu não quero, porque isto vai ter que operar uma grande mudança na minha vida. Mas, irmãos, vão ter com Deus, vez atrás vez, e peçam mesmo a Deus, Senhor, importuna-me. Eu peço muitas vezes isso ao Senhor. Importuna-me, Senhor, para que eu não descanse. Vejo isto, o caminho para chegarmos à presença de Deus é este, não há outro, meus irmãos. Cristo é o único caminho, não existe outro. Podemos tentar inventar outros, mas não existem outros. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso substituto, o que é o entregar-se a Cristo? É eu abrir o coração com Ele, é eu reconhecer toda a minha miséria. Isso é eu entregar-me a Cristo. E depois, se o aceitar como substituto, diz aqui, por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida, por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida, por sua causa sereis considerados justos. Que alegria! Que alegria! E depois diz, o caráter de Cristo é substituído ao vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se nunca tivesseis pecado. Amém? Amém. É que quando eu confesso, se eu me entrego a Ele, eu estou a transferir os meus pecados. Se eu transferir os meus pecados todos, o caráter de Cristo é-me atribuído a mim. E eu serei visto diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Isto só de um grande Deus. Só de um grande Deus. Mas é isto que Ele nos promete. A glória do Evangelho, diz aqui, a glória do Evangelho é que o mesmo está fundado sobre o princípio da restauração da imagem divina na raça pecadora. A glória do Evangelho, ou seja, aquilo que vai coroar o Evangelho de Cristo, é a imagem de Deus ser restaurada em mim. Mas sabem como é que isso vai acontecer? O texto conclui, por meio de uma constante benevolência, por meio do sacrifício contínuo, por meio desse reconhecimento contínuo e da aceitação de Cristo como meu substituto. Ainda que eu erre muitas vezes, se eu for com honestidade diante de Deus, com grande honestidade e confessar o meu pecado, eu estou sempre a receber esta benevolência de Deus. Oh, meus irmãos, que maravilha!
Assim, Deus quer realizar o maior milagre a que o mundo pode assistir. Ressuscitar essa semelhança divina em cada ser humano, por Ele chamado. Deus quer ressuscitar essa semelhança divina em mim e em ti. E diz aqui assim, eu e tu também estamos incluídos. Que Deus vos abençoe. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude a todos para que um dia, na vinda do Senhor Jesus, possamos ser daqueles que vamos estar entre os que fizeram a sua preparação prudente. Que o Senhor nos abençoe. Amém.